Esse fim de semana é feriado de Páscoa, galera. Alguns historiadores, inclusive, acreditam que a tradição do coelhinho da Páscoa nasceu aqui na Alemanha. Aqui também se costuma decorar as casas para Páscoa. É uma das maiores tradições de Páscoa aqui. Moi, moi! Eu sou a Cel e esse é o canal Moi Moi. Sejam muito bem-vindos. Esse fim de semana é feriado de Páscoa, galera. Não que a gente tenha muita coisa para fazer num feriado com lockdown, né? Mas para ajudar vocês a passar esse tempinho aí confinados, hoje eu preparei um vídeo contando um pouco sobre como é a Páscoa aqui na Alemanha. E já vou logo avisando que se você estiver esperando aquelas cabaninhas de chocolate e ovos de Páscoa nos supermercados, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, porque as tradições aqui são um pouquinho diferentes. Mas ó, antes da gente começar, já vai, né, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, vamos fazer o básico, né? Pois bem, caminhando ali junto com o Natal, o feriado de Páscoa é um dos mais importantes do calendário cristão, como vocês provavelmente já devem saber. E é uma das festas mais populares aqui na Alemanha, não só pela Páscoa em si, mas porque ela marca o início da primavera, que é uma estação bem esperada aqui pela gente, principalmente depois de passar aí, né, uns meses de frio, inverno e escuridão. Alguns historiadores, inclusive, acreditam que a tradição do coelhinho da Páscoa nasceu aqui na Alemanha. A teoria mais conhecida relaciona o coelhinho da Páscoa com uma deusa da mitologia germânica, chamada Ostara ou Eostre. Eu não faço a menor ideia se eu tô pronunciando certo, tá? Mas tá aí na tela pra vocês. Essa deusa era conhecida por ser uma deusa da fertilidade. E muitos acreditam que ela, inclusive, tem relação direta com o nome da Páscoa no hemisfério norte. Easter em inglês e Oster em alemão. A relação dela com o coelho da Páscoa, segundo essa teoria, vem de uma história em que ela teria transformado um pássaro em um coelho para divertir algumas crianças. Só que aí, segundo a história, o pássaro não gostou muito de ser transformado em coelho e pediu para que a deusa Ostara transformasse ele de volta. Então a deusa transformou ele de volta em pássaro e, como forma de agradecimento, ele deixou alguns ovos coloridos para ela que ela resolveu dar de presente para as crianças. Por isso, essa teoria fez com que Ostara fosse popularizada como a origem dessa associação entre o coelho, os ovos de Páscoa e as crianças. No alemão, inclusive, coelho da Páscoa é chamado Osterhase, o que reforça aí essa aproximação e associação com Ostara. E uma curiosidade muito interessante é que aqui também se costuma decorar as casas para Páscoa. É uma decoração um pouco mais discreta do que acontece ali no Natal, mas que não pode faltar nessa época. Aqui na Alemanha, assim como em outros lugares, na sexta-feira também é feriado e é conhecido como Sexta-feira da Paixão ou Sexta-feira Santa, em alemão Karfreitag. E além disso, na sexta-feira, quando a gente está vivendo tempos normais, né, sem corona, sem lockdown, existem várias restrições para horário de baladas e é proibido qualquer tipo de festa. Eles são bem rigorosos nesse dia com a lei do silêncio. Mas não é só na sexta-feira que é feriado não, tá, gente? Para quem assistiu o meu vídeo lá sobre o Natal, vai lembrar que os alemães adoram adicionar um diazinho a mais aí nos feriados. Por isso, na Páscoa não é diferente. Além da sexta-feira, aqui também é feriado no dia seguinte ao domingo de Páscoa, ou seja, na segunda-feira. E esse dia aqui é chamado de Ostermontag, que significa literalmente segunda-feira de Páscoa. Inclusive, já fica aí uma dica super importante para os desavisados, que como segunda-feira é feriado, nada abre na Alemanha. Então, se você está pretendendo passar o feriado de Páscoa aqui ou viajar para cá, na segunda-feira não tem supermercado, tem nada aberto. Na sexta também não, né? Mas como vocês vão estar vendo esse vídeo no domingo, já vai ter passado. Lembram que eu falei lá no começo do vídeo que aqui não tem aquele monte de ovo de Páscoa nos supermercados igual a gente vê no Brasil? Pois bem, não é que não existe ovo de Páscoa aqui. Até existe, mas aqui não é comum a gente ver aqueles ovos de Páscoa grandes igual a gente tem de monte no Brasil nessa época. Tem muito chocolate sim, tá? Coelhinho de chocolate para todo canto, tem várias caixinhas com ovinhos pequenos, mas menores do que os que a gente está acostumado a ter no Brasil. Quando se fala de Páscoa na Alemanha, os ovos de Páscoa mais comuns são os ovos de galinha, só que coloridos. Quê? Pois é, e essa é uma das maiores tradições de Páscoa aqui. Só para deixar claro, durante o ano todo são vendidos aqui no supermercado os ovos de galinha coloridos. Eles são vendidos já cozidos e a galera compra aqui para comer no café da manhã, enfim.
Eu sei, eu também acho bem estranho. Porém, nessa época, essa tradição se torna ainda maior e tem muito mais opções desses ovos coloridos. E é uma tradição, inclusive, entre as famílias, às vezes, pintar os ovos, comprar o ovo de galinha sem ser o já pintado e pintar junto com as crianças. E, geralmente isso é feito no sábado, na véspera de Páscoa. Eles cozinham, né, o ovo em casa e depois dele já cozido, eles pintam a casca. E nessa época a gente vê muito nos supermercados, nas farmácias, enfim, vários kitzinhos com uma tinta própria para você fazer essas pinturas, umas canetas para você conseguir desenhar na casca dos ovos, então é bem interessante. E aí, no domingo de Páscoa, esses ovos coloridos são colocados na cestinha das crianças junto com alguns chocolates. Ah, e eles também são servidos no café da manhã de Páscoa, que é outro momento bem tradicional para as famílias aqui. Os ovos coloridos também são parte importantíssima da decoração de Páscoa aqui. Andando nas ruas nessa época, é muito comum a gente ver no quintal das casas, nos jardins, vários ovinhos coloridos pendurados nas árvores e nos arbustos. Mas calma, ninguém pendura os ovos cozidos. Para esses ovos que vão servir de decoração, eles têm toda uma técnica e fazem um furinho em cima e outro embaixo do ovo. Tem vários vídeos no YouTube e aí eles assopram um dos buraquinhos e a clara e a gema saem pelo outro lado, sobra só a casca e aí essa casca eles pintam e usam de decoração. No domingo de Páscoa, no café da manhã tradicional que eu comentei com vocês, além de comer os ovos coloridos e uma variedade infinita de pães, porque afinal a gente tá na Alemanha, né? Outro prato tradicional é um bolo que é feito em formato de cordeiro. E fora as comidas, também rolam algumas brincadeiras e competições entre a família, principalmente com as crianças. A brincadeira mais tradicional é uma em que as crianças batem 2 ovos cozidos um contra o outro, ainda com a casquinha, né? E a criança que ficar com o ovo que a ponta não quebrou ou que tiver menos rachado é a que ganha a competição. Para quem ficou curioso aí, o nome desse jogo varia de acordo com a região, tá? Então vou ler aqui para vocês. Pode ser Ostereierkippen, Ostereierpicken, Ostereierschlagen ou Ostereierdistchen. E além disso, é claro que também rola aquela brincadeira tradicional de esconder os ovinhos pela casa e deixar as crianças procurarem e irem enchendo a cestinha com eles. Ah, e o domingo de Páscoa aqui é chamado de Ostersonntag. Uma outra tradição que acontece aqui também é a fogueira de Páscoa, ou Osterfeuer. Em alguns lugares da Alemanha, é comum no sábado de Aleluia acender uma fogueira enorme à noite. A ideia é fazer uma fogueira bem alta, com bastante arbustos e galhos secos para que ela possa ser vista de longe. Em torno dela, as pessoas celebram, né, a data, a Páscoa, e é como se fosse também uma despedida oficial aí do inverno. E também, segundo a tradição, as chamas dessa fogueira espanta fantasmas e demônios e pode trazer sorte. Hoje em dia, essa fogueira é acesa mais por famílias e moradores de pequenas vilas que costumam celebrar essa data juntos. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre as tradições de Páscoa aqui. E, inclusive, como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, eu criei uma playlist aqui no YouTube só com vídeos dessas tradições alemãs. Então, nessa playlist vocês vão achar vídeo de Natal, vídeo de Carnaval, esse vídeo de Páscoa, enfim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário e de dar aquela forcinha no like, né? Um super beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!